Olá, saudações, shalom! Vamos falar de literatura judaica, israelense judaica, o Estado de Israel, o Amos Oz, que já falamos, né? O primeiro livro que eu li dele, que é o Caixa Preta, que na verdade é um romance feito de cartas, né? São cartas que são mandadas entre os personagens, só que eu não devia ter lido primeiro esse, né? Então, na verdade, vamos rebobinar a fita, vamos achar uma ordem de ler o Amos Oz. Então, na verdade, eu descobri que para começar a ler Amos Oz, tem que ler esse, que é uma coletânea de 3 histórias, 3 contos ou 3 novelas, né? Ou 2 novelas e outro conto feito por cartas. Porque aqui nós temos, no último, né? No terceiro aqui nós temos, que chama Saudade, né? Interessante porque ele é feito de cartas, que vai lembrar o estilo aqui do Caixa Preta, né? Então é interessante porque aqui, né, ele vai falar da época antes do Estado de Israel, ou seja, antes da Guerra de Independência que aconteceu em 48. As primeiras guerras, né, israelenses com os árabes, né, árabes israelenses. E vai voltar então naquela época, depois da Primeira Guerra Mundial, em que o mandato sobre a Palestina foi passado do Império Otomano. O que foi o Império Otomano? Para entender o Império Otomano, nós estamos lendo outro autor que eu descobri também ano passado, que é o Orhan Pamuk, né? Que é um Nobel lá turco. Então ele vai falar muito da história do Império Otomano, né? De Istambul, que já foi a capital desse Império Otomano. Hoje lá a Turquia, a capital é Ankara, né? Então, vocês querem saber mais sobre o Império Otomano? Então vamos ler lá o Orhan Pamuk, né? Porque é tudo entrelaçado, né? Tudo tem entrelaçado, tudo uma coisa interfere na outra. Então aqui ele vai contar como é que passou do Império Otomano, que perdeu, né, na Primeira Guerra Mundial, junto com os alemães e tal. E lembrar que os ingleses estavam ali junto com os árabes. Lembra o Lawrence da Arábia? Né? O Lawrence da Arábia foi uma forma de intervenção britânica ali contra os alemães, né? Então a gente vê muita atuação ali do Lawrence para unir as tribos árabes expulsando os turcos, né? Lembrar que turco e árabe são coisas diferentes, igual Pérsia é outra etnia, né? Então o pessoal confunde muito árabe e turco, mas são etnias diferentes. E aí, esse Império Turco era aquela região toda ali, Síria, Líbano, né, Jordânia e tal, só que não era o nome que a gente conhece hoje. Isso foi depois do mandato britânico. E aí é que está aqui quinta história, né? Então ele vai contando aqui a reação das pessoas, principalmente dos primeiros imigrantes, primeiras levas de imigrantes judeus, né, vindo da Europa, principalmente ali da Rússia, do leste europeu, da Ucrânia, da Polônia, né, os países bálticos, a gente já viu. E aí a ordem de ler os livros do Amos Oz, acho que o último que você tem que ler é o de Amor e Trevas, porque aí é a autobiografia dele, né, que ele vai fazer um resumão e tal. Então eu achei o mais denso desses, né, só que eu li fora de ordem, né, fui ler o Judas, fui ler aqui o Caixa Preto, o Paz Perfeita. Paz Perfeita completa um pouco de Amor e Trevas, porque vai contar a história dele no kibbutz. Claro que outros personagens, mas você sabe que ele viveu no kibbutz, né? O Amos Oz viveu no kibbutz, que é aquelas cooperativas, aquelas comunidades desses judeus, maioria socialista, né? Então eram sionistas de esquerda, que eles queriam um Estado, né? E vai mostrar aqui que no início existia uma colaboração ali entre esses judeus estão chegando, né, os britânicos e os árabes, né? Então, os primeiros anos, né, até por causa da guerra, né? Então, por causa da guerra, tá, que todo mundo estava sensibilizado que os judeus estavam sofrendo na Europa, né? O horror que foi o Holocausto, o pavor, né? Assim, não há nem palavra, a gente não acha palavra para escrever o Holocausto. Assim, o que foi o Holocausto? Isso é uma coisa, né? Então todo mundo ficou assim, abismado, né, com o nazifascismo e tal, a Segunda Guerra Mundial, a invasão da região da Ucrânia, da União Soviética e tal. E aí eles foram fugindo, então, né, e aí os ingleses querendo limitar, né, porque os ingleses não tinham um acordo com os árabes, né, os ingleses tinham um acordo com os árabes queriam independência, tanto que antes mesmo do Estado de Israel já tinha a Jordânia, né, a Jordânia já se libertou ali antes, aí a França ficou ali com a Síria, o Líbano, né, e foram retalhando ali o Império Otomano, né? Então aconteceu, o Egito ficou na mão do Reino Unido e tal, né? Então os britânicos ficaram na região, os franceses ficaram em outra e tinha então os pactos entre eles, né? Tinha os pactos ali assinados entre os franceses e os ingleses que venceram a Primeira Guerra Mundial, né? Então assim, contra os alemães e contra os turcos, né? Os turcos otomanos. E aí conseguiu que os ingleses conseguiram desagradar ambos os lados, porque eles limitaram os judeus, né? Não deixaram mais os judeus chegar. E muitos judeus chegando foram ocupando terras árabes, né? Sendo que os árabes já tinham negociado que eles queriam tirar os otomanos e fazer os seus próprios países. Então tinha um nacionalismo árabe. Aí foram surgindo os países, né? Falei Jordânia, Síria, vai surgir o Irã, o Iraque, né? Então, né? Acho que o Irã já era separado, né? Mas tinha ali, né? O Iraque estava na mão dos britânicos, então
Problema geopolítico total, né? É um problema geopolítico, mais do que um problema exatamente de religioso, etc. Né? Porque as três religiões estão na Terra Santa, né? E aí ele vai contar aqui nessas três histórias, uma falando do menino Hillel, né? Hillel vai contar a história da família, né? A família, como é que era a relação com os britânicos, né? Tinha que manter uma diplomacia com os britânicos, eles eram os senhores ali, até que eles entregaram para a ONU, e aí a ONU falou assim, vai ser uma solução de dois países, que é justamente a defesa do Amos Oz, né? Ter esses dois países, ou seja, a Palestina e o Estado de Israel. Só que não deu certo, porque aí os árabes, né, não concordaram, os israelenses tiveram que fazer uma guerra, e aí foi a guerra de independência, né? Depois seguiram um monte de guerras, depois as guerras, né? Depois teve aquela crise de Suez, né, ali no Egito, em 56, Guerra dos 6 Dias, em 67, que vai ter outros livros do Amos Oz, você vai seguindo assim as guerras, né? Depois vai ter a guerra de Yom Kippur, que foi a facada pelas costas, porque, né, assim, pegou os israelenses, assim, né? Foi uma crise mais terríveis, né? Foi a época da Golda Meir, né? A época da Golda Meir. Depois teve as guerras do Líbano, né? Guerra em 82 e 2006, né? Que é a primeira e a segunda guerra do Líbano. Então, assim, conflito que não para mais até hoje. Está vendo a guerra lá, né? Não acabou até hoje. Então, o interessante é Amos Oz mostrar isso pelas olhar de crianças, de jovens, né? E aí, no segundo conto, vai ter o menino Uri, que aí o menino Uri já é mais raivoso. Ele é mais brigão. E ele fica sempre imaginando a forma de expulsar os ingleses, porque ele quer expulsar os ingleses para que os judeus tenham o próprio Estado, né? Não imaginavam eles que os britânicos estavam contendo ali, né, as hostilidades, que os britânicos sempre entravam contendo as hostilidades, porque com os britânicos indo embora, aí ficou a guerra ali entre os próprios judeus né, porque tinha uma linha mais radical, a gente sabe disso, tem uma linha mais pacífica. Tinha uma linha de judeus que cooperava com os árabes, né? Não era a favor de expulsar os árabes, né? Então, tipo assim, a terra dos árabes, terra dos judeus, né? E tinha um lado mais violento que aí foi aguçado justamente pelas guerras. Porque os árabes não entraram em acordo, os árabes também foram radicais, e aí as alas radicais de cada lado foram, né? E é isso que o Amos Oz conta nos livros dele. Ou seja, que o radicalismo foi aumentando de geração em geração, porque não tinha negociação, né? Em vez de fazer dois estados, que o AON tinha proposto, igual o Brasil também votou, eles foram, né? E esse tom pessimista você vê nas cartas do doutor, né? O doutor Emanuel, que fecha aqui a terceira história, e é a história no sentido de que ele está narrando em cartas que ele manda para acho que uma ex-namorada, que mora nos Estados Unidos, né? Então, aquela ideia do judeu lá na Palestina, o judeu na Europa, escrevendo para um judeu nos Estados Unidos. Lembrar que a comunidade dos Estados Unidos é forte, né? Tem o Saul Belov, tem o Philip Roth, né? Esses grandes escritores lá, o Isaac Asimov também, né? Que é um russo judeu, um judeu russo. Então, vocês estão vários judeus se destacaram na literatura norte-americana, né? Estadunidense. E aí fica esse diálogo do novo, do progressismo e dessa terra mais, né, essa terra antiga, né, a ideia de Jerusalém antiga, a nova Jerusalém, a ideia do novo estado de Jerusalém, né. Então, eu recomendo ler esse livro antes de ler o Caixa Preta, ao contrário do que eu tinha falado em outros vídeos aí que, vamos começar com o Caixa Preta, não, mas muito mais básico o Caixa Preta é esse, porque até cronologicamente, né, porque o Caixa Preta já vai mostrar ali esses radicais, né, vindo até de outros lugares, norte da África, né, e eles são mais religiosos que esses primeiros, né? Você pode ver que a família do Amos Oz não eram tão religiosos, não tinha essa preocupação tão religiosa, mas os radicais religiosos, né? Não que todos os ortodoxos sejam a favor, né, do sionismo, então essas diferenças entre eles, né? Assim não é muito fácil, né? Tem grupos lá que são contra o Estado de Israel, né? E tem grupos que querem negociar com os árabes. E tem grupo que quer exterminar os árabes, assim como os árabes querem exterminar os judeus. Então é isso aí, é a confusão política, né? Esse governo que está lá agora é a favor de sionismo total, árabes, né? Então, assim, é radicalismo total. E aí o Amos Oz vai mostrando essa progressão, né, do radicalismo nessas guerras, né? A questão do fundamentalismo. Então ele tem todo um livro falando do problema do fanatismo, né? E aí eu dei dica em outros vídeos e vou novamente, olha... Karen Armstrong, fantástica aqui, que ela já fez um livro, né, falando da história do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E aqui ela vai falar das mesmas três religiões, mas mostrando a questão política, a questão geopolítica, né? De como, por exemplo, o Islã sempre está na defesa, né? O Islã sempre se defendeu desde as cruzadas, né? Lembrar que sempre tinha uma relação de tolerância entre os judeus e os islâmicos, coisa que se perdeu no século XX, e agora os judeus estão negociando com os cristãos, né? Então você pode ver apoio dos cristãos à causa judaica, o lobby sionista muito grande, né? E aí os árabes agora são demonizados, né? Então você pode ver vários vídeos na internet, tudo tem apoio judaico, demonizando os árabes, os islâmicos, né? Com coisas completamente sem sentido, né? O anticristo agora é islã, vai vir islâmico, que o Deus, o Alá,
o Deus, o nome de Deus em árabe é Allah, assim como em inglês é God, né? E assim como em francês é Dieu, né? Assim como é Dios em espanhol, né? Então, assim, Dio em italiano. Então, Allah é o nome de Deus, não é o nome próprio de Deus, é Deus, Deus, né? Aí você pode dar um nome para Deus, né? Elohim, Adonai, né? Javé, Yavé, Jeová, Jeová, né? Então vai variar do estudo da sua corrente doutrinária e do nome de Deus, né? Que o nome de Deus, na verdade, não sabe pronunciar, porque é aquele tetragrama que perdeu, né? Os próprios judeus falam que não falam Adonai, né? Hashem, né? Muito bem, então ela vai explicar isso, né? Que havia toda uma política intolerante, a gente sabe que existiu mesmo, né? No Império Otomano, muitos daqueles judeus e mouros, né? Que estavam fugindo da Espanha católica, lembra? Os reis católicos, muitos foram para o Império Otomano, né? Então, ou seja, interessante, tinha essa tolerância, né? Porque o Deus, podemos dizer assim, monoteísta clássico é o do judaísmo e do islamismo, né? Você pode saber, né? Você já sabe muito bem que o Deus cristão já tem algumas nuances, né? Mais de filosofia grega, a questão da trindade, que não tem nem no judaísmo e nem no islamismo, né? A ideia de Deus encarnado, né? Essa ideia de três pessoas da trindade e tal, não tem, né? Então, o Deus é diferente? Não, na verdade, o Deus é judaico-islâmico, né? Lembra lá, os dois filhos de Abraão, Abraham, né? Ou Ibrahim. Então, você tinha o Ismael e o Isaac, né? Então, ela vai falar, tem um outro livro que ela vai falar disso, né? Já falei no canal aqui. Esse não é um canal de religião, mas já que a literatura fala de religião, né, tem que esclarecer, porque tem muita desinformação aqui no YouTube. Eu fico impressionado com os canais. Tipo assim, você pode não querer ser islâmico, você não é obrigado a ser islâmico, você não precisa ser judeu, né? Mas cada mentirada que tem aqui, que eu fico assim, a pessoa nunca abriu um livro, né? Falando as coisas assim do Islã, que é doutrinação de internet, de jornal nacional, de Rede Globo, que é justamente atacar o Islã, né? Então eu fico abismado com isso, né? E assim como durante séculos, né, os cristãos atacaram os judeus, né? Então a figura do antissemitismo, o judeu culpado, o judeu aquele cara agiota, né? Vê as peças do Shakespeare, né? Em que o judeu sempre aparece como uma figura grotesca e tal. Aquela imagem que os nazis fascistas fizeram dos judeus, né? Então, eles estão fazendo agora com os islâmicos, né? Porque os islâmicos são radicais, gente, mas tem radical no judaísmo, tem radical no cristianismo, tem radical até no budismo, né? Então, por incrível que pareça, até no budismo você tem radical, né? E para mais um livro que fala dessa questão aí dos fundamentalismos, né, e combatendo isso, é esse livro que eu já falei em vídeo anterior, que é a questão do Alcorão e as outras religiões, né? Que o pessoal, o Alcorão ele é muito radical e tal. Ele está mostrando que não. Ele está mostrando que o Alcorão tem um bom discurso assim, com outras religiões, principalmente as que vieram antes, que é judaísmo e cristianismo, né? Então, tem muita diferença? Tem, mas aqui ele aponta semelhanças, né? E tem mais semelhanças que diferenças. Né? Então, como é que a gente fica preocupando muito com as diferenças e não vê as semelhanças? Então, ele aponta que ele pega as doutrinas que são iguais no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, né? E na fé Bahá'í, né? Que também ele é um autor de fé Bahá'í, que veio do islamismo, que é uma religião que surgiu em 1844, 1860, né? Então, é uma outra religião, mas que ela mostra esse universalismo, né? A unidade das religiões, né? Principalmente as abraâmicas, né? Zoroastrismo, né? Abraão, Zoroastro, né? Moisés, Jesus, Mohammed, né? Então vai mostrando essa progressão das religiões e vai mostrando que muitas vezes o fundamentalismo é porque, né? Igual esse livro fala, é que uma religião não consegue ler a outra, né? Então, e também é uma resistência ao secularismo. Mas peraí, secularismo é pregar o ateísmo? Não, né? O secularismo não é pregação de ateísmo, né? O secularismo é falar, ó, separem religião de Estado, né? Imagina que o absurdo seria, por exemplo, no Brasil a Igreja Católica falar assim, o negócio só pode ser católico, né? E outras religiões não interessam, não vão receber apoio do governo, toda propaganda vai ser católica, né? Então você não é, ou evangélica, né? Imaginemos que então a igrejas evangélicas agora que serão, né, ligadas ao Estado, o Estado é financiado de igrejas evangélicas, a propaganda vai ser evangélica e quem não for evangélico não vai poder fazer concurso público, por exemplo. Então, entendeu? Então, a ideia de secularismo não é acabar com a religião e nem pregar ateísmo, agora todo mundo é ateu. Não. É evitar que religiões dominem politicamente o Estado, né? E infelizmente acontece isso com o islamismo, por exemplo, lá no Irã, né, que o xiismo dominou politicamente, né, desde a revolução lá do Ayatollah Khomeini, nome difícil, né? Ayatollah Khomeini, né? É os nomes difíceis. E isso foi em 79, né? A Revolução no Irã. E questão também das monarquias ali na Arábia Saudita, né? Que aí é uma questão
não é a doutrina do Alcorão, é a questão política, né? Ou seja, você tem um reinado lá, absolutista e tal, que vai unir o Estado e a Igreja, né? Lembrar que o catolicismo aqui no Império também tinha essa união, né? Então a ideia do secularismo não é combater a religião, é cada um, né? Igual, por exemplo, na Turquia, né? A Turquia tem o secularismo, né? E aí tá vendo lá as resistências, né? Mas o secularismo é separar a igreja do Estado, né? Ou seja, a religião, a mesquita do Estado. Né? Então acho muito importante ler para tirar essas propagandas aí, esses Jornal Nacional da Vida, essas doutrinações de televisões, né? E de sites de internet que não lê esses livros, né? Você vê, o cara tem que ter paciência para ler, né? Tem que ter paciência para ler. E também agradecemos, né, ao Amos Oz por esse trabalho de informação, ele que batalhou desde o início, né, da vida dele aos dois estados. A gente tem que ter o Estado palestino e o Estado judeu, né, o Estado de Israel. Okay? Então é isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.